Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo é de número 04, agradecendo aos nossos amigos espirituais que nos auxiliam, principalmente nosso amigo Diogo, que se encarregou de gravar o primeiro vídeo da data de hoje. Então, aqui nos encontramos com essa responsabilidade. O vídeo agora é de 04. O livro é Obsessão, Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert. E nos encontramos ainda numa mensagem de Manuel Filomeno de Miranda, cujo tema, problema de emergência. Muitas pessoas podem assim perguntar, ou questionar, mas até agora não está falando nada a respeito de obsessão, desobsessão. Ora, mas nós nos encontramos na introdução do livro, né? Na introdução, assim, numa mensagem de introdução de Manuel Filomeno de Miranda. Depois nós vamos, na introdução aqui, é uma mensagem de Sueli Caldas Schubert. E depois vem primeira parte, que chama-se A Obsessão, né? Aí o próximo tema é as influenciações espirituais. Então, gradativamente, nós vamos tratando do tema obsessão, desobsessão, que é o tema do livro. Nós não podemos fugir do tema, né? Então, pedimos assim para que os nossos irmãos, mediante tudo que está sendo gravado, falado, tenham um pouquinho assim de paciência, né? Porque tem muito assunto a ser tratado dentro dessa obra magnífica. Então, olha para ver assim, ó. Sequência da mensagem de Manuel Filomeno de Miranda. Iluminar consciências com as diretrizes superiores da doutrina espírita, como terapia preventiva. Então, é necessário essa iluminação preventiva. É necessário esse tratamento preventivo. A veras, se todo mundo tivesse consciência do que aqui Manuel Filomeno de Miranda trata. Iluminar consciência, esclarecendo ao indivíduo. A veras, se todos os casais, todos os pais buscassem essa auto-iluminação na doutrina dos espíritos e aprendessem qual tamanha responsabilidade que trazem de vidas passadas. Porque a responsabilidade de pai e mãe não é só botar filho no mundo. Botar filho no mundo é fácil. Mas e a autoevangelização? Mas é preciso evangelizar os filhos de acordo com os desígnios de Deus.
porque fornecer a eles também ensinamentos distorcidos, é preferível não fornecer nada. Então, por isso que Manuel Filomeno de Miranda aqui está dizendo: iluminar consciências com as diretrizes superiores da doutrina espírita como terapia preventiva e, ao mesmo tempo, curadora junto aos que sofrem as difíceis conjunturas. E, ao mesmo tempo, curadora, porque a responsabilidade da cura, da autocura, a responsabilidade da cura e da autocura dos transtornos, das neuroses, das síndromes que nós trazemos, é óbvio que mediante os métodos preventivos que existem na Terra, assim mesmo a responsabilidade maior é nossa. Nós, quem de fato devemos nos curar. E essa cura é necessário não só uma auto-iluminação, uma conscientização, não só um tratamento preventivo, os medicamentos preventivos, tanto de ordem psiquiátrica quanto de ordem física, mas também de ordem de transformação de caráter, de mudanças de hábitos, de atitude e por aí em diante vai. Aplicar-se a psicoterapêutica do passe. Esse é um medicamento de extrema importância. Da água magnetizada nas casas espíritas, do esclarecimento evangélico. Por aí percebemos qual tamanha responsabilidade sobre os ombros carrega os espíritas. Socorrer-se-á obsessão direta. Em alguns casos, recomendar-se assistência especializada da medicina. São medidas que não devem nem pode ser descurada, negligenciada, descuidado. Então, socorrer-se à desobsessão direta. Em alguns casos, recomendar-se assistência especializada da medicina. Por que será que Manuel Filomeno de Miranda está dizendo isso? Porque tem visto a espiritualidade maior que muitas casas espíritas e muitas pessoas que se dizem espíritas têm abraçado eles a responsabilidade da psiquiatria dentro das casas espíritas, não permitindo, não orientando o paciente que busque um psiquiatra, alegando que todos aqueles transtornos são de ordem espiritual, equivocando ou equivocado esses que assim pensam. Por isso, a importância dos trabalhos sérios numa casa espírita séria.
Nós já dissemos isso em outros vídeos, creio que no Livro dos Médiuns, que um dos trabalhos mais importantes na casa espírita chama-se atendimento fraterno. Todo mundo, antes de iniciar todo e qualquer trabalho numa casa espírita, deve passar pelo atendimento fraterno. Só que com uma questão a mais. O atendente, no atendimento fraterno, ele tem que conhecer a doutrina dos espíritos. Ele tem que ser mais que um psiquiatra, ele tem que ser mais que um psicólogo. No bom sentido, ele tem que ter uma percepção aguçada, uma sensibilidade aguçada. Com todo respeito, ele não é santo, ele não é melhor que ninguém, mas ali ele deve agir conforme manda os desígnios de Deus, conforme as instruções de Hippolyte Léon Denis Riva. Ele tem que conhecer. E não tem essa de que pelo fato de ser o presidente ou a presidente do centro espírita, não precisa passar pelo atendimento fraterno, porque precisa passar. Desde o presidente da casa espírita até o último que chega à casa espírita, tem que passar pelo atendimento fraterno. Divaldo Pereira Franco narra numa palestra, pode ser que fiquemos tratando desse assunto agora, mas faz parte do trabalho de obsessão e desobsessão. Depois nós podemos ir para outro vídeo, não tem problema nenhum. Divaldo narra que uma família foi à Mansão do Caminho, em Salvador, com o seu filho, um jovem lá de seus 17, 18 anos, pensemos por aí. E ao passar pelo atendimento fraterno, o atendente atendeu o casal e o filho muito bem. Primeira vez que eles buscaram a casa espírita. E o atendente muito atencioso, muito solidário, muito prestativo, e, muito humano. Ouviram ali os pais narrando ali o conflito que eles estavam vivendo com o filho, os transtornos que o filho estava enfrentando, aqueles transtornos dolorosos. Mais de uma hora narrando tudo. No final, o atendente fraterno disse mais ou menos assim: pois bem, nós só podemos aqui iniciar um tratamento espiritual a partir do momento que vocês o levem a um psiquiatra. Vocês já levaram o filho de vocês num psiquiatra? Que é isso? Você está achando que o nosso filho é doido? De forma alguma. Se achássemos que ele era louco, doido, não teríamos trazido aqui. Se trouxemos aqui é porque nos disseram que o problema dele é 100% espiritual. Não discordo de vocês. Mas a doutrina dos espíritos nos esclarece que é preciso cuidar do corpo primeiro e depois do espírito. Então, se o espiritismo nos esclarece primeiro cuidar do
corpo, é necessário que vocês levem ele num psiquiatra primeiro. E depois nos procure, se vocês quiserem. Que nós vamos dar sequência aos tratamentos espirituais. Eles, o casal e o filho, saíram, mais o casal, que o filho estava meio passadinho. O casal saiu frustrado do atendimento fraterno. Decepcionados, magoados, se sentindo humilhados. Onde já se viu isso? Psiquiatra? Psiquiatra é para doido. É para louco. Nosso filho não tem nada disso. Tudo bem. Passou a noite, mas no outro dia, o casal sentado, conversando, veio aquela intuição neles. Vamos tentar o psiquiatra? Vamos levar fulano de tal no psiquiatra primeiro? Vamos ver o que o psiquiatra tem para dizer? Pronto. Pronto. O psiquiatra, depois de ouvi-los ali mais de hora, ministrou um medicamento, de forma que, narra Divaldo nessa palestra, 6 meses depois, o filho estava curado daquelas síndromes, daqueles transtornos neurológicos, que podia sim até encontrar-se sob a influência de espíritos obsessores. Mas o que não podemos negar é que a área neurológica desestruturada, enfraquecida, imunologia física baixa, sem resistência alguma à influência dos obsessores e dos espíritos negativos, ali eles têm um domínio mais fácil que em outras pessoas. Pois bem, 6 meses depois o filho estava curado neurologicamente. O filho já não apresentava mais aquelas crises, aqueles transtornos, já não apresentava mais, graças aos medicamentos psiquiátricos. Resolveram voltar lá no atendimento fraterno, na Mansão do Caminho. Divaldo, quem disse isso? Quem diz isso? Numa palestra. Aí depois pediu desculpa para o atendente fraterno e tal. Não é que nós estamos acostumados a lidar com essas situações. Agora nós vamos começar o tratamento espiritual. A medicina está fazendo a parte dela aqui na Terra. A parte espiritual vai iniciar a parte dela. Porque se não fosse dessa forma, Deus não enviaria aqui para a Terra todos os recursos que hoje existem aqui na Terra. Ora, você está com a dor de dente? Vai numa casa espírita que um espírito lá incorporado no médium arranca esse dente, extrai esse dente, bitura esse dente. Não é? Você está com problema nas vistas? Vai numa casa espírita que um espírito incorporado lá faz o trabalho de um oftalmo e te receita um óculos de vários graus. Para que procurar um oftalmo? Para que procurar um neurologista? Um dentista? Para que procurar um ginecologista? Você está com problema nos órgãos todos, na parte correspondente? Procura um médium
incorporado numa casa espírita, para que procurar um ginecologista? Você está com um câncer? Para que procurar um oncologista? Procure um médium incorporado numa casa espírita. Ele vai realizar todas as quimioterapia, radioterapia. Você está passando por um processo de hemodiálise? Sim. Vai na casa espírita. Que lá na casa espírita, eles vão te atender lá. Para que procurar? E assim por diante. Você está com um problema no coração, você tem que passar por um transplante? Sim, de coração. Vai na casa espírita. Para que passar por um especialista, por um cardiologista? Ora, isso seria uma besteira? Recorrer à medicina aqui na Terra, sendo que existem as casas espíritas, existem os médios ali incorporados? Se fosse assim, pode ter certeza que a doutrina dos espíritos estaria na contramão dos desígnios de Deus. Se fosse assim. Não. Nós devemos primeiro buscar a medicina. Tomar medicamentos. Passar por todo o procedimento médico. Nós não devemos nos esquecer que nós nos encontramos no corpo físico. E aqui nós devemos nos adequar ao que há aqui. Porque o que há aqui é o que nós necessitamos e merecemos. Até parece que nós não estamos falando nada sobre obsessão e desobsessão, né? Mas é assim mesmo, você vai ver mais para frente. Então, a psicoterapêutica do passe, da água magnetizada, do esclarecimento evangélico, socorrer se há desobsessão direta, em alguns casos recomendar-se assistência especializada da medicina, são medidas que não devem nem podem ser descuradas, né, negligenciada, descuidada. O ministério é emergente, por ser um problema de urgência, para o qual estão convidados todos, especialmente os que se filiam às hostes do Espiritismo com Jesus e tomaram conhecimento com as técnicas, as lições doutrinárias a respeito de tão grave enfermidade da alma. Assim, considerando, Manuel Filomeno de Miranda, ele sauda, né? Saudamos neste livro mais um apelo veemente e oportuno para o estudo, entendimento e tomada de posição ante o problema, rogando a Jesus que abençoe a sua autora e todos aqueles lidadores encarnados e desencarnados que auxiliaram na elaboração do oportuno contributo de que ora nos enriquecemos para o serviço do bem. Então, você observa a mensagem esclarecedora, né, de um problema de emergência, narrado por Manuel Filomeno de Miranda, saudando esse livro que é importantíssimo ao trabalho, à elaboração de todo um programa de socorro emergencial a essa epidemia, a essa síndrome, a essa enfermidade da alma que é a obsessão. Então, como já dissemos, é óbvio, esse é o início do livro Obsessão e Desobsessão. Nós vamos gravar mais um vídeo, onde no próximo vídeo nós vamos aqui ler e esclarecer também a mensagem de Sueli Caldas Stubert
na introdução do livro. E depois, os próximos vídeos, que significa primeira parte, a obsessão. Dali em diante é que nós vamos começar a tratar realmente do assunto, né, dentro de um esmiuçamento. Por enquanto, lendo e apresentando eu vou tratar aqui assim, essa magnânima enciclopédia, que é essa obra de Sueli Caldas Schubert. Então, até o próximo vídeo para a introdução, onde nós vamos ler uma mensagem de Sueli Caldas Schubert.